Nesse vídeo nós vamos fazer um setup de um desenvolvimento Dev, seguindo o seguinte objetivo. A gente vai ter um terminal interessante para trabalhar no Windows. A gente vai trabalhar com gerenciadores de pacotes para facilitar a instalação das nossas ferramentas de desenvolvimento. Isso é muito interessante que no Linux já existe isso há muito tempo, né? Mas no Windows começou a ficar bacana a parte de gerenciamento de pacotes. O Windows Terminal também trouxe uma boa experiência de terminal no Windows. A gente vai ter vários shells no Windows, tá? Para trabalhar. Aquele que você se sentir mais confortável. O PowerShell na versão 7 tá interessante para trabalhar com coisas nativas do Windows. Mas se você quiser trabalhar com um shell mais voltado para o Linux, a gente vai instalar o WSL, onde a gente vai ter um shell também com o Fedora. Você pode utilizar também o Ubuntu se você quiser. Eu uso um cara que chama No Shell. Eu não recomendo todo mundo usar ele porque ele é um shell diferente do Bash, tá? Ele funciona tanto no Linux quanto no Windows. Mas como ele ainda é experimental, assim, não tá numa versão estável, então eu brinco com ele porque a proposta dele é mais avançada, assim, para trabalhar com scripts e tal. E parece uma linguagem de programação própria, assim. Então, eu achei ele interessante, mas a gente vai instalar ele só para verificar aqui como que ele é. E depois que a gente vai ter um shell decente, a gente vai personalizar o shell de forma a ficar agradável para os nossos olhos, assim. E também útil, tá? A gente vai ver que vai aparecer coisas como se tu trabalhando com Git, tu entra numa pasta Git, ele te mostra informações do Git, ou se tu trabalha com Kubernetes ou com outro tipo de contexto, ele te mostra qual cluster que está conectado. Se tu está trabalhando com Java, ele te mostra qual versão do Java. Tem várias coisas assim que dá para trabalhar. Existem dois interessantes, que é o Starship e o Oh My Posh. Todos são cross-plataforma, funcionam em todas as plataformas, Windows, Linux e Mac. Esse cara aqui, que é o Shazmoy, ele é opcional, tá? É só se tu tiver avançado em trabalhar com shells e tu tem várias configurações e tu quer trazer essas configurações para vários ambientes, tipo, tu usa o Windows, tu usa o Mac, tu usa o Windows e tu quer compartilhar esses arquivos de configuração, tu quer versionar esses arquivos de configuração, dá para usar o Shazmoy para versionar. Isso aqui é para quem está mais avançado no, no desenvolvimento e utiliza vários sistemas, tá? Se tu usa só um sistema também não tem muito problema, tá? Ou se tu formata máquinas e usa mais de uma máquina, assim, isso aqui é para que tu versionar tuas configurações, né? E a gente vai trabalhar com editores também. A gente vai falar sobre o VI, que é um editor de modo texto, tá? Se você conecta num servidor, você não vai ter interface gráfica, a gente acaba usando o VI. Mas o VI, existe uma versão que está sendo mantida, ele chama NeoVI, que tenta modernizar o VI. E tem uma extensão que traz vários plugins. O NeoVI e o VI já tem vários plugins para trabalhar. Transforma ele basicamente numa ideia de desenvolvimento, tá? Não uma ideia completa, mas uma próximo a um VS Code da vida. Só que tudo linha de comando, né? Então, para quem gosta de usar só o teclado, eu gosto de usar um pouco o mouse, eu não decoro muitos atalhos, mas é interessante que ele traz uma experiência melhor de edição na linha de comando, tá? Se tu é puramente dev, o VS Code te atende melhor, tá? O JetBrains Fleet, que é a próxima ali do VS Code. Então esses são editores que tu pode ter, tá? Se tu quiser um editor muito leve para trabalhar na linha de comando, o NeoVim, se quiser um editor leve, mas que tenha interface gráfica e plugins e tu é um desenvolvedor, vai de VS Code. O JetBrains Fleet é um experimento da JetBrains para bater com o VS Code, tá? Então, se tu quiser experimentar ele, a gente pode mostrar como que ele trabalha aqui também. E se você for sair de editor e ir para uma ideia de desenvolvimento, se você tiver em Java ou em Web ou em Python ou PHP, etc., eu recomendo muito que vocês usem o IntelliJ. O IntelliJ é uma versão, tem uma versão community e uma versão paga. A versão paga te traz vários benefícios, mas
pode testar a community para ver se te atende assim. É bem interessante de utilizar. Para montar o nosso ambiente de desenvolvimento, então, até aqui a gente está falando de edição em shells para trabalhar na linha de comando. Agora a gente começa a falar em questões de manter ambientes de desenvolvimento realmente, né? Com o Docker Desktop a gente consegue rodar vários sistemas do Linux, vários servidores, tipo um PostgreSQL, um MySQL, é mais voltado para serviços, tá? Mas tu pode containerizar também a sua própria aplicação. A gente vai ver como utilizar Docker Desktop, e a gente vai ver alguns tools, tá? Que são todas as tools aqui eu utilizo, tá? Tudo que eu tô falando aqui são coisas que eu uso no dia a dia, assim. Então, tem o Git, o SSH nativo do Windows, que ficou melhor, a DevToys, que é uma coisa do Windows em si, o GQ, que é para trabalhar com JSON na linha de comando, isso aqui tem o binário para Windows e para Linux, Base64, o Windows nativo não tem um Base64 bom, a gente pode instalar um do Linux, e dá para usar um binário portado do Linux para o Windows. kubectl para trabalhar com Kubernetes, Helm para trabalhar com Kubernetes, Pulumi, uma coisa voltada para infraestrutura, Lens também, esses 4 aqui, ó, Lens também é para trabalhar com Kubernetes, então 1, 2, 3, 4 para trabalhar com infraestrutura e DevOps. Tá. Esse Postman e o Insomnia aqui para testar as coisas. Atualmente eu uso mais a terceira opção aqui, que é o IntelliJ HTTP Files, eu acho mais simples. Mas se tu não tem um IntelliJ, tu pode usar um desses dois aqui, ou Postman ou Insomnia. E para acessar a base de dados, geralmente eu uso o IntelliJ, mas tem uma opção free aqui bacana que é o The Beaver. E a gente vai instalar o Node.js e a gente vai instalar o Java JDK. Então, aqui os assuntos, esses tools, eles são para desenvolvimento, DevOps, alguns, tá? DevOps, e Java e Node, tá? Então, plataforma back-end em Java, plataforma front-end usando o Node, eu uso esses tools aqui, tá? E aí, depois a gente vai entrar em criptografia. Isso vai ser dividido em vídeos, tá? A gente vai entrar em criptografia e segurança, tá? Até aqui a gente já tem um ambiente pronto, tá? Agora, se tu quiser manter um ambiente seguro, se tu estiver trabalhando profissionalmente, existem algumas coisas que tu pode fazer para trabalhar melhor a segurança, tá? Principalmente criptografar as coisas. Por exemplo, o Fish Password, tu consegue ter uma senha para... Tu criptografa tua chave e tu sempre vai pedir senha para acessar seus servidores, vai fazer push, pull, etc. A PGP também, mas hoje em dia eu não uso muito. É um pouco mais difícil de dar um setup. O Fish Password me ajuda nisso daqui. Keybase também não uso muito, mas eu comecei usando o Keybase para compartilhar chaves PGP entre máquinas e armazenar as chaves, porque se tu perder a chave, tipo, revogar até que dá, mas dá muito trabalho, é uma coisa que tu não pode perder. Então, e o Cryptomator, se tu quiser criptografar qualquer tipo de arquivo, tá? Isso é um software open source muito bom, que tu pode usar para criptografar arquivos e jogar no teu OneDrive, no teu Google Drive. Tu tem a certeza que a Google, a Microsoft não tá vendo nada do que tá ali, tá? Porque vai estar tudo criptografado. Ele sincroniza, mas vai estar tudo criptografado. Então isso aqui para armazenar arquivos genéricos. Aqui são ferramentas para trabalhar com segurança dentro do desenvolvimento. Principalmente essa parte aqui, ó. Essa segunda, signing commits com SSH keys. Algumas empresas cobram isso, tá? Não são todas, infelizmente, porque é muito interessante e importante tu assinar os commits, porque qualquer um pode dizer que é você dentro do Git. Não tem uma... tu simplesmente fala que existe. Tu comita e fala eu sou usuário tal com e-mail tal, não existe uma verificação. Agora, se tu assina os commits, e aí tu tem que criar uma chave para assinar, tu pode usar a mesma chave SSH. Aí o próprio GitHub, o próprio Bitbucket pode conferir essa assinatura e mostrar, não, realmente foi tal pessoa que comitou, então tu comprova que é você. Isso ajuda em ataques do tipo de supply chain, tá?
Esse ataque de supply chain é quando o hacker tenta atacar o código-fonte onde está sendo desenvolvido para infectar o aplicativo e então infectar todo o processo, né, até chegar em produção. Então isso é um ataque de supply chain. Então a gente tenta evitar ou ajuda muito na segurança aqui fazendo uma assinatura de commits. Tu pode, por exemplo, a empresa pode proibir qualquer tipo de ida à produção sem uma assinatura válida. Então isso ajuda. É claro que se tu assina e deixa sua senha aberto, não é muito bom também. Então por isso que eu fiz password aqui, ajuda na hora de assinar os commits, porque tu vai ter que colocar uma senha ou a biometria, tu coloca o teu polegar ali e consegue desbloquear e assinar, não precisa ficar colocando senha toda hora. Beleza. E documentação, tá? Então a gente falou de segurança, a gente vai falar de tools, documentação. Eu uso essas duas aqui, ó, ClickUp e Lucid Chart. Já me atende, tá? ClickUp para trabalhar com Product Manager, tipo tarefas, etc. Eu trabalho mais particular, tá? Na empresa eu uso o Gira. Em particular, coisas, projetos que eu faço, tarefas da minha família, tarefas minhas, eu jogo tudo no ClickUp, tá? É uma ferramenta gratuita. Ela tem uma versão paga também, é relativamente barato, traz alguns benefícios, mas a gratuita tem muita coisa, assim, é muito robusta. Ela é tão robusta que eu consideraria tu usar em equipe, tá? Tipo, se tu tem um trabalho em grupo para fazer, como estudante, ou se você junta com os seus colegas de trabalho e vai fazer um projeto particular, cara, usa o ClickUp que vai atender também equipes, tá? Ele é voltado, ele é mais complexo do que um Kanban, um Trello. Agora, se tu quiser uma coisa muito simples, tu não precisa gerenciar projetos ou muitas tarefas igual eu faço, pode ser uma outra opção, não pode ser mais complexo do que tu precisa, tá? Tem muita ferramenta aqui no ClickUp. O Lucid Chart eu uso só para modelar e desenhar coisas. E aqui eu coloquei 3 opções também que o pessoal usa muito, tá? O ClickUp também tem uma wiki embutida, então eu uso tanto para Product Manager quanto para documentação. Então eu realmente só uso essas duas. Agora, essas outras aqui eu já testei e são muito boas. E eu recomendo também, tá? O Draw.io é uma ferramenta gratuita para desenho, substituiria o Lucid Chart. O Obsidian e o Notion são para documentação, tá? O Notion tem um pouco de Product Manager também, junto. O Obsidian é só documentação. O Obsidian eu nunca usei, mas o pessoal fala muito bem deles. Eu vi alguns vídeos, alguns reviews, por isso que eu estou recomendando. O Notion eu já usei, é muito bom para documentação. Eu diria que é melhor que o ClickUp para documentação. Só que como o ClickUp me traz uma gestão de projetos melhor, eu optei por usar ele, tá? A gestão de projetos do Notion é bem fraca, assim. Ele é bom para documentar mesmo. Beleza, então falaremos de documentação, falaremos de ferramentas específicas do Windows, tá? Isso aqui é bem opcional, tá? Vou fazer um vídeo bem separado. Tu vai criar um disco de dev no Windows, tu pode colocar a personalização do teu Windows com um Raymatter, uns widgets, são coisas. O wallpaper again é bem interessante para ter wallpapers, então coisas mais aleatórias aqui, tá? Não tem muito a ver com o desenvolvimento. Tirando essa aqui, tirando a primeiro assunto. Você pode usar um OneDrive. Isso aqui são coisas que eu gosto no Windows e por que eu uso o Windows no meu dia a dia. Uma das coisas é isso aqui, tá? É usar essas ferramentas aqui. Principalmente o OneDrive com o Office, tá? Fan Control, tipo, se tu quer controlar a front, isso aqui é mais nerdice mesmo de quem usa computador, tá? Aqui é um assunto importante, tá? Isso aqui é mais nerdice, mas aqui é backup, tá? Eu acho interessante. Tu tem que ter um backup, né? Por segurança. No Windows tem ferramentas boas de backup. Eu vou mostrar duas aqui que eu gosto, que é o Waze US e o Arc Backup, tá? Todas, essa aqui é free. Essa daqui eu não sei se tem free, tá? Ela é paga. Essa aqui é free e paga também. Tem a versão free e a versão paga.
talvez a gente faça um vídeo sobre outras coisas, tá? Aqui a gente tá falando só do computador, né? Só do nosso computador. Aqui a gente complementa falando, ah, beleza, agora como que a gente faz segurança, mas como é que a gente acessa nossos servidores usando um VPN? Tem algumas opções que eu uso. Aqui eu uso a Oracle Cloud com Kubernetes, a gente tem GitHub Actions, SQL CI, falar mais sobre segurança, então são assuntos específicos, né? Opcionais, talvez falarei. Mas nessa série, que se vocês estão vendo, a gente vai falar disso tudo aqui. Beleza? Então, apresentando os assuntos, bora lá para os primeiros. Valeu. Bom, acho que agora vai. Finalmente.